Beleza, turma? Voltei. Hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos. Vamos falar sobre os modelos atômicos propostos por John Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Vamos também falar sobre a origem da palavra átomo, que é acreditada a dois filósofos gregos. Beleza? Vem comigo, acompanhe esse vídeo para você conseguir criar aí essa linha do tempo a respeito de modelos atômicos. Vamos lá? A palavra átomo é uma palavra grega, tá? Significa o quê? Indivisível. É como se você tivesse uma porção da matéria e você não conseguisse mais dividi-la. Chegasse num ponto em que ficasse algo indivisível, né? Aí, no caso, você estaria chegando até o átomo. O átomo, ele tem a sua descoberta acreditada a Demócrito e Leucippus, que viveram em 460 a 370 a.C. Então, eles deram essa ideia para o átomo ser aí uma parte indivisível da matéria, certo? O que nós sabemos é o seguinte: os átomos, eles são unidades básicas para compor a matéria. Então, tudo que existe é feito por átomos, tá? Tanto é que o próprio Leucippus e Demócrito já diziam: tudo é feito por átomos. Os átomos são esferas rígidas. Eles são indivisíveis, têm números infinitos. Nós não temos condições de chegar até o fim, não sabemos quantos átomos temos no final. E isso, palavras de Demócrito e Leucippus, tá? Para eles, os átomos eles variavam de forma. Por exemplo, os átomos de ouro eram de uma forma, né? Os átomos da água, por exemplo, seriam escorregadios pelo fato da água ser líquida a temperatura ambiente. Os átomos de ferro teriam uma espécie de gancho que seguravam uns aos outros, dando a rigidez ao ferro e assim por diante. Assim pensava Leucippus e Demócrito a respeito dos átomos, né, na verdade. O que nós vamos ver hoje é uma linha do tempo, né? Vários cientistas eles propuseram modelos explicando aí o que seria um átomo na visão deles. O que é um modelo? O modelo é uma representação que o cientista usa, né? Ele não viu o átomo, né? Naquele momento ele não conseguia ver o átomo, mas de acordo com as características da matéria, o comportamento da matéria, criou-se modelos para tentar explicar como seria o átomo, né? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o modelo atômico de John Dalton, que foi um dos primeiros a escrever, a postular a sua teoria aí a respeito dos átomos, tá? Para Dalton, 1803, John Dalton, ele escreveu uma teoria chamada teoria atômica, tá? Segundo Dalton, né, e ele também partiu aí das ideias de Leucippus e Demócrito, onde dizia ser o átomo uma esfera rígida. Então Dalton pegou aí a espécie de gancho, né, com essas ideias de Leucippus e Demócrito e escreveu, tá, a sua teoria atômica, tá? Então, para Dalton, os átomos são indivisíveis, assim como dizia Leucippus e Demócrito. Eles seriam esferas rígidas e maciças, tá? Segundo Dalton, átomos de determinados elementos são idênticos, né? Hoje nós sabemos que temos isótopos, né? Os isótopos, ou seja, aqueles elementos diferentes que têm o mesmo número atômico, tá? John Dalton também dizia que os átomos combinam. Galera, e essa daqui, ó, é bom frisar bem, é aceita até hoje, tá? Átomos combinam para formar compostos. Isso é aceito até hoje. Da teoria atômica de Dalton, o que a gente considera válido até hoje seria exatamente isso. As demais, vocês vão ver agora com a linha do tempo que nós vamos falar hoje, e não faz mais sentido dizer, por exemplo, que o átomo é uma esfera rígida. Beleza? Então foi Dalton também, né, que criou esses modelos, né? Está representado aqui na forma de esferas, né, porque ele dizia que os átomos eram esferas rígidas. Então ele montou esses símbolos, né, para os elementos, né? Então cada símbolo que você está observando que é uma esfera. A única diferença de uma esfera para outra aqui são detalhes internos, né? Por exemplo, o oxigênio é uma esfera sem nenhum detalhe, o hidrogênio já tem um pontinho em negrito, o enxofre já tem essa espécie aqui cruzada, o fósforo e assim por diante, né? P de platina, você está observando que todos são
esferas, né, com detalhes, para representar os elementos. Então, para Dalton, átomos seriam esferas, né? Tanto é que o modelo atômico de Dalton foi conhecido, ou é conhecido até hoje, né, nos nossos estudos aí de ensino médio, como bola de bilhar, bola de sinuca, né? Então, para ele seria semelhante a uma bola rígida, uma bola de bilhar. Beleza? Então, essas foram as escritas, né, de John Dalton a respeito do átomo. Vamos para o próximo agora. Agora nós temos a ideia de John Thomson, né? Joseph Thomson. Joseph Thomson, ele lá em 1904, ele vai dizer a respeito do átomo, né? O modelo dele é diferente do modelo de Dalton. Mas antes desse modelo dele, havia estudos, né, para a questão da descoberta da eletricidade, os avanços no campo da eletricidade. Então foi a partir daí que alguns experimentos ajudaram Thomson a desenvolver um novo modelo atômico. Qual o experimento? Por exemplo, o experimento feito com a ampola de Crookes, né? O William Crookes, ele estava estudando, assim como outros cientistas, a respeito de eletricidade, da matéria ter carga, e daí, em um desses experimentos, né, observou-se que um feixe de luz saía de uma região que eles deram o nome de cátodo, e essa luz, esse feixe de luz, iam em direção a uma outra região chamada de ânodo. Aqui nós temos uma imagem conhecida como ampola de Crookes, tá? Por onde eles fizeram vários experimentos, e um desses experimentos deram aí a Thomson a possibilidade de criar um novo modelo, colocando aí um pouco de diferença com relação ao modelo anterior de Dalton, que seria uma esfera. Como seria essa questão aqui, né, dessa ampola de Crookes? Crookes, ele fez ele pegou uma ampola de vidro, tá? Aqui dentro dessa ampola, basicamente, tem um gás inerte. Na ponta aqui tem uma espécie de metal, e aqui também, ó, em ambos tem metais. E aí, Crookes, né, ele energizou essa ampola. Esses metais estavam naquela época ligados a uma fonte elétrica, né, a uma energia. O que puderam observar? Com esse experimento, puderam observar que havia um feixe de luz que saía aqui do polo negativo, né, que é chamado de cátodo, e ia em direção ao polo positivo. Havia um feixe de luz saindo nessa direção aqui, tá? Então foi daí que eles começaram a dizer que esse feixe de luz eram chamados de raios catódicos. Por quê? São raios que saíam do polo negativo aqui, chamado cátodo. Posteriormente, o nome desses raios mudaram para elétrons. Nesse momento não fazia muito sentido dizer que o átomo era uma bola, né, uma esfera rígida, como dizia John Dalton, devido à descoberta desse feixe de luz, desse feixe que hoje nós conhecemos como elétron. Então, do polo negativo indo em direção ao polo positivo. Do cátodo saíam luz indo em direção ao ânodo. Então, esse experimento ajudou Thomson a escrever o modelo. Então, por isso que hoje nós temos aí a ideia, né, os créditos dados a Thomson, a questão da descoberta dos elétrons, né, que eu até coloquei aqui, que antes eram conhecidos como raios catódicos, devido a esse experimento feito e observado pela ampola de Crookes. Então, a partir desse experimento, a partir da descoberta dessa carga, né, se ela era atraída pelo ânodo, que seria o positivo, obviamente ela teria uma carga inversa, então ela seria uma partícula negativa. Portanto, essa partícula negativa ficou conhecida como elétrons. E daí Thomson escreveu que os átomos seria realmente uma esfera, tá? Só que sobre essa esfera havia elétrons.
encrustados. É por isso que o modelo dele é conhecido como pudim de passas, onde você observa aqui uma esfera e nessa esfera nós temos essas bolinhas, né, que seria no caso a representação dos elétrons incrustados, ok? Então, modificou o modelo de Dalton, né? Dalton dizia que era apenas uma bola rígida e ele disse que não. Era assim uma esfera, porém haviam elétrons, cargas negativas. A matéria ela era carregada, né? E nesse caso aqui era com carga negativa. E a quantidade de cargas negativas anulariam a carga positiva. Então, essas cargas negativas eram suficientes para anular toda essa esfera positiva, deixando, no caso, o átomo no estado neutro. Então, foi assim que Thomson propôs seu modelo atômico. Vamos seguindo aí na nossa linha do tempo, depois de Thomson. Depois de Thomson, nós vamos falar de Ernest Rutherford, né, em 1911. Ernest Rutherford ele propôs um terceiro modelo atômico, né? Agora nós já estamos no terceiro modelo, tá? E esse modelo atômico ele ficou conhecido como sistema planetário, mas assim, por questão didática, eu deixei aqui modelo nuclear, tá? Porque não é somente o modelo de Rutherford que é considerado sistema planetário. Nós vamos falar mais para frente sobre Bohr. O modelo de Bohr também é considerado um sistema planetário, ok? Embora a maioria dos livros dá uma ênfase à questão do modelo de Rutherford sendo o sistema planetário, mas beleza, vamos lá. Rutherford, em 1911, ele fez, né, um experimento. Naquela época havia uma grande busca pelos estudos da radioatividade, então vários cientistas estavam estudando a respeito da radiação, né? Então, aproveitando esse momento aí desses estudos e vários experimentos a respeito da radiação, né, da radioatividade, Rutherford fez uma observação num dos experimentos. E nós vamos descrever aqui para vocês como que foi o experimento e o que ele concluiu a partir desse experimento. Então, qual foi o experimento que ajudou Rutherford a montar um novo modelo atômico, né? E até por surpresa, né? Não foi nem igual e ele também não confirmou o modelo de Thomson. O modelo de Rutherford ele foi totalmente contrário, né? Foi bem diferente, vamos dizer assim, do modelo de Dalton e também do modelo de Thomson. Rutherford observou que ao bombardear uma finíssima placa de ouro, tá? Com radiação, com partículas alfas, essas partículas alfas aqui do polônio, ele viu que a maioria dessas partículas alfas que saíam aqui do material polônio puderam atravessar sem nenhum problema a lâmina de ouro e refletir depois da lâmina de ouro. Então, a maioria aqui passaram pela lâmina de ouro. Poucas partículas voltaram. Uma questão de uma partícula só retornavam, né? Então, poucas sofriam desvios após passar pela lâmina, como você está observando aqui, ó. Essa partícula ela foi desviada para cima. Essa partícula aqui que está em linha vermelha, ela foi desviada para baixo, mas nós temos aqui a maioria. Então, se a gente for rabiscar aqui, o que acontece? O Rutherford observou que ao bombardear essa placa de ouro, a maioria das partículas passavam para cá, certo? Passava pela lâmina de ouro. Poucas passavam e desviavam depois, né? E apenas uma em cada 20.000 retornava, certo? Bom, o que aconteceu? O que Rutherford pensou? Olha, o átomo ele não é assim tão rígido, né? Como dizia Dalton. O átomo é diferente, tá? Então, como é que Rutherford anotou, como que ele propôs um novo modelo atômico que surpreendeu aí com relação aos modelos anteriormente conhecidos? Como eu falei para vocês, né? E nós vamos chamar aqui de modelo nuclear de Ernest Rutherford. E o símbolo, né? Quando você vai estudar em livros e você vai perceber este desenho, tá? Você percebe esse desenho aqui.
onde você vê uma bolinha no centro, né? Que seria o núcleo. Eu coloquei aqui modelo nuclear, porque aí descobriu o núcleo mesmo do átomo. E aqui você está vendo, né? Um círculo, né? Ou vários, né? Ondas aqui, né? Onde tem essas bolinhas em vermelho. E para ele seriam os elétrons circulando a uma pequena região, tá? Então aqui, o que que ele percebeu? Que 99% das partículas passaram pela folha de ouro. Apenas 1% sofria desvio e apenas uma em cada 20.000 colidia com a lâmina e voltava sem atravessá-la, né? Que foi o que eu mostrei agora há pouco pelo experimento, pela imagem do experimento, certo? E aí ele montou esse modelinho aí. Qual foi a conclusão de Rutherford? Rutherford concluiu que os átomos seriam constituídos por grandes espaços vazios. Faz sentido, porque a maioria das partículas atravessaram a lâmina de ouro, considerando que a lâmina de ouro ela é feita de átomos de ouro. Então, se o átomo fosse rígido, como dizia Dalton, há de se acreditar que a maioria iam ricochetear, a maioria iam bater nessa placa de ouro e voltar. Não foi o que aconteceu, a maioria atravessaram. Então, por isso que ele disse, olha, os átomos eles possuem grandes espaços vazios. Por isso que as partículas passaram. Era como se fosse uma peneira, né? Essa lâmina de ouro aí foi como se fosse como uma peneira, né? Ela não suportou as partículas, ela não repeliu as partículas, a maioria passaram. Então tem espaços vazios e um pequeno centro rígido e denso, que seria o núcleo, né? Aí, galera, neste exato momento descobriu-se os prótons. Até então, Thomson tinha descoberto os elétrons e agora, com o experimento, com o modelo de Rutherford, nós já temos a descoberta dos prótons. São cargas positivas que se alojam no centro. Ele vai chamar aqui de núcleo. Tá? Voltando aqui no desenho, né? Ficou assim o modelo de Rutherford. Um núcleo bem pequeno. Se você for... a título de comparação, imagina um estádio de futebol. Toda a arquibancada ali seria essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Que ele vai chamar de eletrosfera, por onde passam os elétrons, né? No caso, na arquibancada passam a torcida. No átomo passam por aqui os elétrons. E aqui nesse centro, tá? Seria o que? Seria o meio-campo do estádio, né? Ali onde coloca a bola para iniciar um jogo de futebol. O que você pode observar com essa comparação que eu acabei de fazer entre o átomo e o campo de futebol? E a eletrosfera ela é muito maior do que o núcleo. O núcleo é muito pequeno, porém ele é mais denso, ele é bem mais pesado, né? Ele é composto por prótons. Se você quiser fazer uma comparação, um próton ele tem uma massa de 1836 elétrons. Ok? Então o elétron ele é muito leve se comparado com o próton. Vamos seguindo. Como eu falei para vocês, né? Nós temos a linha do tempo. O modelo de Rutherford, ele deixava várias indagações, né? Como assim? Veja bem, se eu tenho aqui o núcleo, certo? Eu tenho um núcleo com os prótons. Os prótons alojavam no centro, né? Então, no núcleo. Aí eu tenho os elétrons circulando no núcleo, né? As cargas negativas circulando aqui, passando em volta. O que há de esperar? Se eu tenho aqui o positivo e os negativos estão circulando, o que esperar? Que esses elétrons vão cair dentro do núcleo, né? Porque há uma atração entre positivo e negativo, cargas opostas se atraem. Então, era de se esperar que esses elétrons espiralavam até o núcleo. Eles iriam ser atraídos e caírem dentro do núcleo devido a essa carga positiva. Então, o modelo atômico de Rutherford ele deixou essas indagações. Por quê? Rutherford ele suspeitava que existia uma carga aqui no núcleo que dava uma certa segurança para esses prótons e
vamos dizer assim, deixavam eles mais acomodados, né? Sem ficar atraindo aí os elétrons. Mas ele não sabia qual era essa carga. Só lá em 1932 que James Chadwick ele descobriu os nêutrons, que são cargas nulas e ficam juntamente com os prótons, dando essa estabilidade do núcleo, né? Não deixando que esses elétrons venham espiralar e cair dentro do núcleo, ok? Então, por isso que em muitos livros o modelo atômico vem assim, modelo atômico de Rutherford Bohr, que Niels Bohr, ele fez uma correção, ou melhor, ele tentou corrigir essa questão aí de Rutherford, porque como vocês viram aqui, né, meus rabiscos, né, eu fiz questão de fazer bem rabiscado aqui, não existe uma ordem aqui, esses elétrons estão passando de forma aleatória, não tem uma ordem, né? E aí, Niels Bohr ele vem colocar uma espécie de organização nesse modelo de Rutherford, que é o modelo que nós vamos ver agora a seguir. O modelo de Niels Bohr, né, dinamarquês Niels Bohr, em 1913, ele vem retificar um modelo de Rutherford. Ele vem dar uma certa organizada nessa bagunça que estava bagunça entre aspas aí, né, galera? Estava um modelo de Rutherford no que diz respeito aos elétrons circulantes, né? Por isso que o modelo de Bohr também é considerado sistema planetário, né? E o Sommerfeld também, porque todos esses modelos, tanto de Rutherford, modelo atômico de Bohr e Sommerfeld, falam que existe um núcleo onde os elétrons circulam em volta desse núcleo, assim como os astros, né, os planetas circulam ao redor do Sol, né? Então, nós temos aí a questão do sistema planetário, né, em órbita. Então, por isso que esses modelos são chamados aí de sistema planetário. O que diz Niels Bohr? Niels Bohr vai dizer que os elétrons eles moviam ao redor do núcleo em órbitas. Ele vai dizer também que os elétrons ocupam determinados níveis ou camadas de energia. E aí que começou a quantificar a energia, né? A questão da energia foi quantificada, o quanto de energia, ok? Em uma camada ou em um nível, a energia ela é constante, ou seja, se um elétron estiver circulando aqui, ó, se ele estiver só circulando, ele não perde nem ganha energia. O que pode acontecer é se ele saltar de um nível, de menor energia para maior. Olha, de menor energia para maior. Então, aqui próximo ao núcleo é de menor energia. Essas linhas, essas camadas, elas têm menor energia. Se ele saltar em sentido à borda do átomo, se o elétron saltar para cá, ele está saltando para um nível maior de energia, ó. Você vai aproximando aqui da borda, é um nível maior de energia, certo? Então, nesse sentido, aumenta a energia. O que acontece? Se ele saltar de menor para maior, ele vai absorver energia, que é exatamente a energia que está nessa borda. Cada linha tem uma quantidade de energia X. Se ele está numa linha mais baixa e salta para uma linha mais alta, então ele vai pegar essa diferença de energia e acumular, certo? Quando essa energia cessar e ele retornar, fazer o caminho inverso do maior nível para o menor nível, ele vai liberar essa energia na forma de luz. Tá? Essa energia que ele absorveu, ela vai ser liberada na forma de luz. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá, voltando aqui, ó. As linhas, né, as camadas que estão próximas ao núcleo, elas têm menor energia. Se você vier aqui para a borda, a energia aumenta. Se o elétron está lá próximo ao núcleo e ele saltar para cá, por exemplo, ele recebe energia. Se ele voltar, ele perde energia. É um momento bem interessante para você comparar o modelo atômico de Niels Bohr, é a questão dos fogos de artifício, né? O que acontece? Várias cores dos fogos de artifício. Todo elemento ele tem uma cor definida, né? Então,
Ao aquecer esse elemento, ele vai liberar cor, né? Quando você queima um material na chama, por exemplo, você percebe várias cores, né? Cada elemento tem uma cor. Por exemplo, o amarelo, o sódio, o estrôncio, o vermelho tijolo, enfim, várias cores. Então, isso é determinado pelo modelo atômico de Bohr. Na sua casa, por exemplo, você pode observar, às vezes à noite, algumas teclas que brilham no escuro, ou figurinhas, mostradores de relógio que brilham no escuro. Isso é característica e pode ser explicado pelo modelo de Bohr, ok? Nessa questão de absorção de energia, beleza? Então, ficou um pouco diferente, né? Olha para você ver a diferença aqui do modelo de Bohr, né? Mais organizado, essas órbitas aqui mais organizadas, né? Bem diferente do modelo de Rutherford, né? Mais bagunçadinho assim, certo? E agora nós vamos ver um modelo, praticamente um modelo aí atual, né? Um modelo de Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, ele propôs um modelo quântico. O que seria o modelo quântico? Aqui, galera, é um campo mais sofisticado, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Praticamente, o modelo quântico ele vai estudar aí a mecânica quântica, que não é muito aí focada no ensino médio, né? Ou melhor, o ensino médio ele não tem muito esse foco, né, de aprofundar na mecânica quântica, que é um campo bem mais complexo do que você pode imaginar, tá? Então, o modelo de Schrödinger, em 1926, ele vai dizer que os elétrons não têm órbitas. Enquanto o Niels Bohr dizia que os elétrons estão circulando em órbitas, Schrödinger vai dizer que não existem essas órbitas. Então, eles movem em forma de ondas. Tá? Aqui a questão de que o elétron eles pode se comportar como partícula ou onda. A dualidade aqui, né? Ele pode se comportar. Você estuda na física também essa questão, né? Schrödinger também vai dizer aqui, ó, ele, no seu modelo, né? E também através de outros cientistas que estavam estudando, né, essa questão da mecânica quântica, e vai dizer na incerteza na localização dos elétrons. Então você não tem como, né, dizer se o elétron está no nível 1, se o elétron está no nível 2. Então essa incerteza ela diz que não há possibilidade de você determinar onde está o elétron, tá? Por exemplo, como que você não pode determinar? Você não pode dizer que o elétron está na primeira camada, você não pode ter certeza absoluta que ele está na segunda, nem que ele está na terceira, nem que ele está na quarta, a saber são 7 camadas, viu? São 7 órbitas. Então não tem como, segundo Schrödinger, você determinar uma incerteza, tá? Essa incerteza aí na localização dos elétrons que foi dita por Schrödinger, né, a gente conhece basicamente como a incerteza de Heisenberg, tá? Quando você estiver estudando aí mais aprofundado essa questão da mecânica quântica, né, você vai escutar muito, tá, a respeito de Heisenberg e Schrödinger, que são os queridinhos aí da mecânica quântica. Beleza? O que acontece? Como não há certeza de onde o elétron pode estar, o elétron ele ocupa certas regiões, né, certas nuvens. Não é certeza de você achar o elétron lá. É uma probabilidade de você encontrar o elétron. Esses locais são chamados de orbitais, tá? Então, em um orbital, a gente pode encontrar elétron. Não foi cobrado de vocês até aqui, tá? Então, nós não vamos aprofundar nessa questão quântica hoje, tá? Eu coloquei uma frasinha aqui de Niels Bohr, né? Se a mecânica quântica não te chocou profundamente, você ainda não entendeu. Palavras de Niels Bohr. Galera, então, resumindo, nós vimos modelo atômico de Dalton, bola de bilhar, modelo atômico de Thomson, pudim de passas, modelo atômico de Rutherford e Bohr,
sistema planetário e o modelo da incerteza, o modelo do comportamento de ondas, tá? De Schrödinger, certo? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. O objetivo dessa videoaula era basicamente fazer essa linha do tempo, né? Em outras videoaulas nós podemos aprofundar essa questão dos modelos atômicos, mas por hoje é isso, tá? Eu espero ter ajudado, espero que você possa aproveitar e resolver as atividades diversas que eu pedi para você relacionadas a modelos atômicos. Eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para vocês e a gente marca outro encontro através das nossas videoaulas aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.